Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Peça e Será Atendido, esse livro que traz a mensagem dos Abrahams, psicografado pela Esther Hicks. E o livro foi escrito por ela e o marido dela, o Jerry Hicks, porque é uma compilagem, é um ajuntamento de várias partes dos ensinamentos deles, que eles estão trazendo aqui. E eu li aqui no início que quem pediu a eles para fazer isso, olha, esses ensinamentos são dedicados sobretudo a Louise Hay, aquela do livro Ame-se e Cure Sua Vida, cujo desejo de perguntar e aprender e disseminar pelo planeta os princípios do bem-estar levou-a a nos pedir para escrever esse livro contendo todos os ensinamentos de Abraham. Então eles fizeram, eu acredito aqui, deram uma resumida, porque eles disseram que seriam repetitivos, e até eu acredito porque a mensagem é absolutamente simples: peça e receberá, tá? Foi dito. Está escrito, peça e receberá. Então, se a gente não está recebendo, não é porque a fonte não está dando, e sim porque a gente não está sabendo receber, a gente está colocando obstáculos. E é isso que eles explicam na primeira parte do livro, dizendo que, na verdade, o que acontece é que é comum a gente ficar mais concentrado na ideia de que não temos aquilo que a gente deseja ter do que na vontade de ter o nosso desejo. Porque eles dizem que peça e receberá, passa por pedir e receber, passa por 3 etapas. A primeira a gente sabe fazer muito bem, nós somos pedintes natos, de acordo com eles, a gente pede. A segunda não cabe a nós, cabe à fonte e ela responde, ela dá. E a terceira, cabe a nós estarmos na mesma vibração, nosso pedido para poder receber. Porque quem faz o leva e traz, leva o pedido e traz a resposta da fonte, é a lei da atração. E a lei da atração só entende vibração. E a nossa vibração, ela depende daquilo que a gente estiver pensando. Se eles dão o exemplo do carro. Se a gente está desejando ter um carro, mas a gente fica vibrando na insatisfação por ter que estar usando o transporte coletivo, por ter que estar levantando mais cedo, por ter que estar tomando chuva. Então, o que a lei da atração vai entender é isso, insatisfação. Eu vou levar mais aspectos, mais motivos, mais coisas na vida dessa pessoa para que ela fique insatisfeita. Então, é isso que eles dizem, de a gente estar mais ligado na falta daquilo que a gente deseja do que na vontade de ter aquilo. Ou seja, como nós somos seres vibráteis, é esse nosso ponto, nós determinamos com a nossa vibração, o nosso ponto de atração. E eles explicam também na primeira parte do livro que, para a gente entender qual é o nosso ponto de atração, em que frequência a gente está vibrando, a gente deve prestar atenção nas nossas emoções, porque elas são os mais sofisticados intérpretes das vibrações. Ou seja, se a gente tiver com sentimentos que não estão nos fazendo nos sentir bem, então pronto, não estamos vibrando no nosso desejo. Porque eles dizem que todo e qualquer desejo, seja como o professor Hélio Couto diz, casa, carro ou apartamento, o que a gente quer na verdade é a sensação do bem-estar que isso vai trazer para a gente. Então se a gente estiver com um pensamento que está levando a gente a vibrar em raiva, ressentimento, mágoa, descontentamento por não ter, então pronto, é isso que a lei da atração vai trazer mais para a gente. E aqui nós estamos na segunda parte do livro, como Jerry Hicks explicou aqui na contracapa, na orelha do livro. Ele disse que esse é o primeiro livro a dar uma fórmula prática e simples, que ensina como pedir, como receber o que desejamos ser, fazer ou ter. E ele disse então que esse é o primeiro livro que traz essa fórmula prática, para que a gente possa então colocar na prática aquilo que eles nos ensinaram na teoria, na primeira parte. E essa segunda parte, então, ela é composta por 22 processos que são para a gente pôr ali a mão na massa, fazer na prática mesmo. E eles dizem que a forma de usar esses processos é primeiro ler todos, depois eleger qual ou quais a gente gosta mais, se afina mais com a nossa energia e fazer.
Não uma única vez, fazer várias vezes. Eles sugerem que seja uma vez por semana no início e depois uma vez por mês. E eles dizem também que para fazer esses processos a gente deve estar bem centrado naquilo, em qual é a emoção que a gente está vibrando ali no momento, que é como eles trazem no último capítulo da primeira parte do livro, que é a escala de... como que chama? Os diferentes graus da sua escala de orientação emocional. Então eles dizem sempre que a gente deve estar voltando a essa escala. Ela está ali no primeiro, em algum dos vídeos anteriores. Eu fiz todos os vídeos, fiz o livro desde o início. Se você está chegando nesse vídeo, tem todos os outros. Eu deixo aqui a playlist com todos os outros, tá? Para que você possa saber qual é a sua escala, em que nível da escala emocional você está, porque eles dizem, por exemplo, que não devemos, se a gente estiver muito deprimido, se a gente estiver mesmo ali no desespero, muito triste, muito desanimado, os 5 primeiros processos a gente não deve fazer, porque eles não vão dar certo para a gente. E aí isso vai fazer com que a gente perca a oportunidade, a gente se desanima mais ainda e não tenta fazer os outros. E eles dizem também sempre para que cada processo serve. Porém, aqui nós estamos no processo número 14, que é arrumar a desordem para entender melhor. E no vídeo anterior, a gente viu o processo, que pensamento faz você se sentir melhor, e concluiu então que pensamento, se ele estiver fazendo a gente se sentir mal, ele não está contribuindo para que a gente receba o que a gente está desejando, como eu já disse aí. Então, eles terminam o vídeo anterior dizendo: o que faz você se sentir melhor? Apreciar ou condenar? Alegrar-se com o que fez ou criticar e se culpar, dizendo que não fez o bastante? Pense sobre isso. Que pensamento faz você se sentir melhor? Aí eu achei super interessante esse processo, porque a gente entende que isso que eles estão dizendo, o que faz a gente se sentir melhor? Apreciar ou condenar? A gente ou os outros? Porque eles dizem alegrar-se com o que você fez ou criticar e se culpar. Porque muitas vezes nem é o outro que a gente está culpando, a gente tem até frases que a gente diz, mas eu sou mesmo, e Saint-Germain diz sempre ali no livro de ouro de Saint-Germain que o eu sou é uma oração completa. Então se a gente diz eu sou e completa com alguma coisa negativa, que triste. Então é isso, a gente deve estar pensando, ao invés de condenar apreciar, ao invés de condenar, apreciar e se alegrar com aquilo que a gente fez. Se a gente aconteceu algum episódio, a gente acabou de sair de uma situação, a gente faz um balanço mais ou menos de como foi o nosso comportamento. E aí é óbvio que se a gente não tiver ali abraçado com a sombra, vibrando na negatividade porque a gente escolheu mesmo conscientemente, aí eu acredito que seja um pouco diferente. Mas se a gente está fazendo o nosso melhor, de acordo com a nossa expansão de consciência naquele momento, então por que não se alegrar que a gente viu, olha, aquele ponto ali eu teria feito diferente. Olha que ótimo, meu Deus, eu percebi que aquilo eu não devia ter reagido daquela forma, naquela situação. Que ótimo, isso me mostra que eu estou crescendo, que eu estou evoluindo. E não ao contrário, criticar e dizer, eu sou um estúpido mesmo. Isso aí, eu acredito que ficou bem interessante para mim nesse processo anterior aí. Que pensamento faz você se sentir melhor? Vamos então agora, isto posto, para o processo de número 14, que é arrumar a desordem para entender melhor. E quando é que a gente deve usar esse processo? Quando ficar estressado com a própria desorganização. Quando sentir que leva muito tempo procurando coisas. Quando evitar ficar em casa por se sentir melhor em outro lugar. Quando sentir que não tem tempo suficiente para fazer tudo o que precisa. Olha, então é um processo que promete fazer a gente despertar se a gente estiver vivendo ali na bagunça. Se a nossa casa estiver muito desarrumada, muito desorganizada, mesmo que aparentemente está tudo limpo, mas aquela coisa de colocar embaixo do tapete, ou então aquele armário que quando a gente abre cai tudo, tem que empurrar de novo. Então,
Aqui, esse processo, então, vai dizer que é quando a gente está despertando, a consciência está dizendo, olha, está bem desarrumado aqui, porque o que está dentro é como o que está fora, não é? Então, vamos ver a escala de valor de referência emocional atual para que a gente possa fazer esse processo. Então, a gente deve fazer esse processo, a gente vai ter mais benefícios com esse processo quando o nosso valor de referência emocional estiver entre crença, expectativa positiva e raiva, entre o 4 e o 17. Se não tiver certeza de qual é o seu valor de referência emocional atual, volte ao capítulo 20. Eu já falei isso ali no início, na abertura desse vídeo, e ali você vai ver, vai encontrar em que nível você está nessa escala. Começando então, um ambiente desordenado pode causar um ponto de atração desordenado. Se você está rodeado de trabalho inacabado, cartas sem respostas, contas não pagas, tarefas a fazer, pilhas de papel, revistas diversas, catálogos, toda espécie de coisas, isso vai afetar negativamente sua experiência. Isso vai mudar o seu ponto de atração, como eles estão dizendo, porque eu acredito que é impossível a gente estar se sentindo bem, estar com uma mente calma, tranquila, organizada, sendo ali os guardiões dos nossos pensamentos, se o nosso entorno, se o nosso ambiente físico estiver todo desorganizado. Tudo carrega uma vibração própria. E como você estabelece uma relação vibrátil com tudo na vida, será ou seus pertences têm um impacto sobre a maneira como você se sente e sobre seu ponto de atração. Ou seja, por que o nosso ambiente ele tem tanto peso assim para que o nosso ponto de atração seja positivo ou negativo? Porque tudo é vibrátil, nós somos vibráteis, tudo é vibração. Então, se a gente tiver ali, a gente estabelece essa relação vibrátil com tudo, até com o inanimado. E os nossos pensamentos têm um impacto sobre a maneira como a gente se sente com e sobre o nosso ponto de atração. Há dois grandes obstáculos a vencer na hora de se livrar das coisas. O primeiro, você pode decidir jogar alguma coisa fora e logo depois descobrir que precisava dela. Fica então com medo de jogar qualquer coisa fora. O segundo, percebe que para realmente se organizar levará muito mais tempo do que pretendia. Porém, todas as vezes que tentou, empacou em meio do caminho e acabou vítima de uma confusão maior. Aí então, aqui eles dizendo que como é que a gente percebe que a gente está, se a gente vai começar a arrumar a bagunça, vai começar a fazer espaço, vai começar a tirar aquilo que está ali só fazendo com que a energia não flua, não deixando a energia fluir. Aí então eles vão, com certeza, vão passar aqui um passo a passo para que a gente não jogue alguma coisa fora, não dê alguma coisa e depois a gente vai ver que ela ficou ali tantos anos sem ser usada e assim que a gente deu, ela fez falta. O processo de arrumar a desordem, para entender melhor, elimina esses obstáculos, porque é um processo que pode ser realizado de maneira extremamente rápida, sem correr o risco de descartar coisas valiosas das quais poderia precisar depois. Para iniciar o processo, compre várias caixas de papelão com tampas. É melhor que tenham o mesmo tamanho e a mesma cor. Assim, empilhadas, ficarão em ordem. Sugerimos que comece com um mínimo de 20 caixas, mas talvez precise de um número maior ao descobrir o poder produtivo do processo. Tenha fichas com o alfabeto e um gravador portátil. Primeiro junte as caixas e ponha 5 ou 6 delas no meio do cômodo que quer organizar. Numere cada caixa em ordem crescente. Olhe em volta. Concentre-se num objeto e pergunte-se: vou precisar disso imediatamente? Se a resposta for sim, deixe-o onde está. Se não, coloque-o em uma das caixas, escolha outro objeto e continue o processo.
Uma grande vantagem desse processo é que você não fará muitas classificações imediatamente. Você apenas tira obstáculos do seu ambiente. Ao colocar cada objeto na caixa, diga no gravador, por exemplo: pacote fechado de cordas de violão, caixa número 1. Ou celular velho, caixa número 2. Se não tiver gravador, pode anotar em um caderno, mas é mais trabalhoso. Com 5 ou 6 caixas abertas ao mesmo tempo, você pode fazer uma classificação geral. Todas as revistas, por exemplo, podem ir para uma caixa. Em outra, você coloca roupas. Uma terceira fica para miudezas. Não se preocupe muito com a seleção, apenas escolha o item e determine se ele é necessário imediatamente. Não sendo, ponha-o na caixa e registre no gravador em que caixa está. Mais tarde, você pode passar 1 hora mais ou menos ouvindo a fita e anotando nas fichas com o alfabeto, de acordo com o item. Como não estará fazendo uma separação definitiva, o processo será rápido. Vai descobrir que se sentirá melhor à medida que o espaço estiver mais arrumado e não mais se preocupará com o fato de não encontrar alguma coisa, porque terá registrado onde todas estão. Até agora eu achei fantástico aqui essa forma deles nos mostrar como organizar. Então a gente não vai se livrar da coisa que está ali para sempre, para depois a gente se arrepender, como ele disse ali no início. Doou, jogou alguma coisa e, meu Deus, olha, eu precisava daquilo. A gente vai tirar só dali da vista e vai organizar em uma caixa, caixas que vão ficar empilhadas, numeradas, catalogadas, aquilo que a gente não vai precisar imediatamente. E aí eu acredito que eles vão continuar aqui e dizer que daqui a algum tempo, 1 ano, 1 mês, não sei, a gente vai novamente ver, vou precisar, e aí a gente já toma uma decisão mais definitiva de se separar, creio. A seguir, arranje um lugar onde colocar as caixas, certificando-se de não colocar nelas coisas de uso imediato. Se mais tarde precisar do pacote fechado de cordas de violão, seu cartão vai lhe dizer em que caixa está. Depois de algumas semanas, percebemos que não precisou de nada do que está na caixa número 3, por exemplo, pode retirá-la da casa, colocando-a num depósito. Passado mais tempo, talvez queira se livrar do conteúdo da caixa 3, deixando-a disponível para outras coisas que possam surgir. Continuando o processo, você vai sentir uma grande tranquilidade por saber que agora tem controle sobre seu ambiente. Gente, deve ser muito incrível, especialmente se a gente estiver em um ambiente com muita coisa desorganizada, muita bagunça mesmo. A gente vê, até tem realities, né? Tem gente que vai na casa das pessoas arrumar a bagunça e a gente fica mesmo surpreso como é que uma pessoa pode conseguir juntar tanta coisa, guardar tanta coisa que faz tanto tempo que está ali que acaba virando lixo mesmo. E aí, nesse caso, se a gente estiver em uma situação de uma desorganização tamanha, fazer dessa forma deve dar realmente um sentido de liberdade, não é? Tranquilidade por saber que agora tem controle sobre seu ambiente. E é a mesma coisa, eu acredito, eles não estariam trazendo, é evidente, se não tivesse todo o relacionamento com a nossa mente, enquanto a gente estiver com muitos, aquele rádio ligado que não para um minuto, só repetindo aquelas coisas que a gente viu, especialmente se a gente estiver guardando o lixo, que é aquela coisa da gente ficar vendo notícias negativas, assistindo programas que nos fazem ficar para baixo, aquilo rodando na nossa cabeça interminantemente o tempo todo, é como um ambiente muito carregado de muita coisa, um ambiente que não deixa a gente ter tranquilidade e não deixa a gente se sentir no controle, a gente fica perdido ali. Às vezes as pessoas nos afirmam que não se aborrecem com a desordem. Dizemos então que esse processo não é necessário para elas. Mas como cada objeto tem sua vibração,
quase todo mundo se sente melhor num ambiente organizado. É o hábito, né? Pode até ser que a pessoa se habitue a ficar ali num ambiente desorganizado, onde ela não tem controle, mas eu acredito que é só porque realmente já se habituou. A gente faz o hábito, depois se torna escravo dele, porque eu acredito, como eles estão dizendo, que quase todo mundo se sente melhor num ambiente organizado, exatamente pelo que eles disseram ali no início. Tudo é vibrátil. Se nós somos energia, e tudo é energia vibrando mais ou menos, até os próprios objetos inanimados, eles estão ali no meio de muita bagunça, de muita confusão, eles emitem então uma vibração também negativa, acredito que foi isso pela minha forma de entender. Então eu acredito realmente só se a pessoa estiver já muito perdida ali na bagunça, na desorganização, que ela pode não se preocupar, que ela pode não se aborrecer com a desordem, porque como eles disseram, quase todo mundo se sente melhor num ambiente organizado. E quando a gente organiza nosso ambiente, o nosso entorno, a gente organiza, fica mais fácil organizar os nossos pensamentos, o que está embaixo, como que está em cima, o que está dentro, é como o que está fora. E se o objetivo desses 22 processos é mudar o nosso ponto de atração, organizar os nossos pensamentos é o primordial para isso, como eles já disseram, porque são os nossos pensamentos que determinam os nossos sentimentos, as nossas emoções, e são elas que determinam em que vibração a gente está. Se a gente está vibrando na falta daquilo que a gente deseja, ou se a gente está vibrando na felicidade, na alegria, da certeza de que a gente vai alcançar aquele nosso desejo, que a gente vai ter aquele carro novo, que é como o exemplo que eles trouxeram no início do livro. Então, é dessa forma que eles estão explicando o 14º processo, para que a gente possa colocar na prática a teoria que eles trouxeram ali na primeira parte do livro. Ainda eu não vou concluir esse 14º processo aqui, porque ainda tem mais alguma coisa. Eu deixo para o próximo vídeo e espero contar com você para que a gente continue. Se você gostou desse vídeo e quiser compartilhar com alguém, eu te agradeço. Se você quiser deixar o seu like também, muito obrigada. Se você quiser entrar lá no meu canal, tem outros livros, tem esse completo, eu deixo aqui a playlist, tem muitos outros livros lá. Se você quiser se inscrever, fica à vontade, eu te agradeço muito e espero te ver no próximo vídeo. Tchau!